Olá, amigos! Olá, amigas! Tudo bem? Tudo bem mesmo? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, onde você estiver, onde esse vídeo, né, essa, esse momento agora que eu vou estar compartilhando com você uma mensagem, uma palavra de Deus, tirada de um texto bíblico, que possa abençoar, que você possa ter um tempo, né? Que você possa agora, você meu amigo, você minha amiga, você meu irmão, possa ter um tempo para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E esse propósito de Deus, com certeza você está incluído nesse plano e nesse propósito. Então você possa abrir os seus ouvidos, né? Se dedicar, abrir o seu coração para que essa palavra possa entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. A minha mensagem hoje, o tema é: como pode Deus condenar uma pessoa por toda a eternidade e ser um Deus de amor? A gente escuta, né, as pessoas falar, né, os críticos, os ateus, os céticos, né? Ah, mas como que pode Deus, né, o Deus de amor, Deus de criação, Jesus, que amou, lançar as pessoas no inferno? Como que pode isso? Parece que meio que contraditório, né, essa colocação que a sociedade faz. Tudo isso eu posso dizer para você que é falta de conhecimento, de entendimento na palavra de Deus. A Bíblia nos relata, desde Gênesis, Apocalipse, fala da história, né, do Criador para com a criação, já vem relatando já desde a eternidade, né, ó, anjos que se rebelaram e não guardaram o seu lugar e foram expulsos de lá. Então eu vou ler um texto aqui na Epístola de Judas. A Epístola de Judas, ela é o penúltimo livro do Novo Testamento. É uma epístola, né? Ela tem 25 versículos somente, mas ela é bem esclarecida nessa área. Ela é uma epístola apologética, né? Que ali no começo, no versículo 3, fala para a gente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso é apologética, é discurso de defesa, é defesa da fé. Então a fé ela tem que ser defendida por aquele que professa a fé em Jesus Cristo, porque tem essa visão de mundo através do Evangelho. Então nós somos defensores do Evangelho, né? Falamos que o Evangelho não é somente uma religião aí, que nem essas religiões que a gente vê que embaraia a vida das pessoas, né? Às vezes deixa as pessoas mais problemáticas ao invés de pessoas livres, sadias, né, na sociedade. Então vamos aprender então um pouco. Esse tema é uma questão difícil, né? Mas assim, Deus nos iluminando, a gente procurando conhecimento bíblico e o Espírito Santo nos usando, a gente pode entender um pouquinho a palavra de Deus. Os versículos que eu vou ler é versículo do 11 ao 13, mas eu recomendo você, meu amigo, você, minha amiga, a estar lendo toda essa epístola aqui, que é facinho, 25 versículos só. Você não vai gastar nem 10, 15 minutos para ler, reler, né? Eu costumo falar para a minha turma aqui dentro de casa que a repetição ela é mãe do aprendizado. Então, vamos ler, reler, ler novamente, reler novamente, para que a gente venha entender pelo menos alguma coisa, né? Uns 3, 4 versículos aí, aquilo que Judas tentou passar aqui e o Espírito Santo usou ele. O versículo 11 ao 13 diz assim: ai daqueles, pois, que seguiram pelo caminho de Caim, e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. Eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco. Sem escrúpulos, são pastores que apacentam a si mesmo. São como nuvens sem água, levadas pelo vento, como as árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservado para sempre. Você pega uma narrativa aqui dentro desse contexto de Judas, aqui, né? Eu li até o versículo 3, se você voltar, vai falar aqui dos anjos, vai falar das pessoas dos moradores de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas ali. Então a gente olha toda uma narrativa de pessoas que Deus trouxe juízo. Deus vai trazer juízo sobre essa terra, sobre todos, não vai ficar ninguém. Então, por que que nós devemos aceitar Jesus? Porque Jesus é o nosso salvador. Jesus é nosso advogado. Jesus está junto de Deus lá, intercede por nós.
Através de Jesus, nós recebemos salvação, paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ora, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a ira de Deus está emplacada sobre o planeta, né? Deus lançou a maldição sobre o casal, né? A gente vê no efeito dominó sobre toda a raça. Então, mas Deus, no seu infinito amor, a gente vai falar aqui de amor e de justiça, né? Porque Deus, no seu caráter, é os dois. Deus não é somente amor. Porque se Deus só fosse somente amor, né, ele negligenciaria tudo que está escrito na palavra de Deus, que nos traz como pedagogia e praticidade. Então a gente vê aqui, a gente volta aqui, os anjos, aqui fala dos anjos, dos moradores de Sodoma e Gomorra, foi aplicado juízo. Deus falou, né, para Abraão, foi lá e retirou Ló, e aquilo que Sodoma e Gomorra praticava cheirava mal às narinas de Deus. A gente olha tantos, né, coisas horríveis que os moradores de Sodoma e Gomorra praticavam. Então chegou a tal ponto que transbordou o copo de iniquidade deles e Deus aplicou o juízo. O tema da minha mensagem, então, é como pode Deus condenar uma pessoa por toda a eternidade e ser um Deus de amor? Interessante, né? É uma questão difícil que a gente vai abordar esse tema aqui nessa mensagem, nesse café de hoje, né? Deus é amor, sua bondade é muito grande. Portanto, pensam alguns, ele jamais condenará ninguém. Deus não poderá lançar uma pessoa no inferno. Esse raciocínio é incorreto. Em Mateus 10, 28, o escritor escreve assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A continuação diz assim: temei aquele que, além de matar o corpo, pode lançar o corpo e a alma no inferno, no lugar de perdição. Então a gente tem que ler a Bíblia. A gente não pode ser seletivo, né? Aquela caixinha, né? Lembra aquelas caixinhas? Hoje já não se vê tanto. Aquela caixinha quadrada e com versículos. E a gente tirava ali, era só versículo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esses textos que eu citei são textos bíblicos, mas acompanhados dentro de um contexto, qual tem a sua explicação. Então, se você pega, né, ali o versículo isolado da caixinha lá, né, caixinha, né? A caixinha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso daí Paulo falou aos Filipenses. Daí você pega todo o contexto e ele fala: eu subter abundância e subter escassez. Eu posso todas as coisas. Então a gente tem que entender. Não adianta citar um versículo fora de contexto, sem explicação. Você pode criar uma heresia. E está falando coisas que Deus não falou. Está usando, manipulando a Bíblia para o seu próprio interesse. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É a questão que nós vamos entrar dentro dessa mensagem. Então, como pode Deus condenar uma pessoa por toda a eternidade e ser um Deus de amor? Deus é amor, sua bondade é muito grande, portanto, pensam alguns, ele jamais condenará ninguém. Deus não poderá lançar uma pessoa no inferno. Esse raciocínio é incorreto. Apesar de ser verdade que Deus é amor, também é verdade que Deus é justiça. Ele deu seu filho Jesus para morrer em nosso lugar, como prova do seu amor. Romanos, capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor, né? Porque o amor de Deus nos constrange, porque Cristo morreu por nós, sendo ainda a raça pecadora. Hoje a raça, ela é redimida. Aqueles que entregam a vida a Cristo se tornam filho de Deus por adoção, por intermédio de Jesus, né? Ele é um pecador redimido. Ele deixou essa prática. O Senhor da vida dele não é o pecado, mas o Senhor da vida dele é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, a Bíblia é bem enfática quando ela fala que o amor de Deus foi derramado, o amor incondicional, né, sem fazer acepção de pessoas. João 3,16 é um texto conhecido, todo mundo conhece ele, que eu falo todo mundo conhecido, é o pessoal, os cristãos, né, os evangélicos, católicos, que entendem a Bíblia como palavra de Deus e buscam na Bíblia, né, esse conhecimento e esse entendimento. Apesar disso, muitos ainda viram as costas para Deus e preferem viver num caminho mau. Não é justo que recebam de Deus o juízo que merece? É uma pergunta. As palavras de Judas são muito claras aqui. Para os que vivem deliberadamente longe de Deus, estão cheios de maldade. A escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. O amor de Deus já foi derramado e demonstrado ao homem. Cabe agora ao homem responder a esse amor. Do contrário, seu destino é ficar longe de Deus
Na eternidade. Olha que sério, separação eterna, morte eterna, né? O homem nasce, morre fisicamente, mas o homem pode morrer eternamente. Morrer como? Sendo separado, porque Deus é vida. Né? A Bíblia fala que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, se a pessoa morre fisicamente e morre espiritualmente, ela está totalmente banida da presença de Deus, né? Então, é muito sério isso, a gente precisa entender, né? E compreender. Então, Deus é amor, provou o seu amor, provou na criação, né, nessa belíssima criação que existe no planeta, em tudo que existe aí, provou na redenção, né, enviou seu Filho único. Deus amou o mundo. Linda mensagem, lindo texto, né? Falam que João 3,16 é a pequena Bíblia. Então, em Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus já foi demonstrado ao homem. Cabe agora ao homem responder a esse amor. Do contrário, seu destino é ficar longe de Deus na eternidade. Então, como que a gente responde ao amor de Deus? Se arrependendo, tendo uma metanoia, né? uma mudança de mente, ouvindo o chamado de Deus, né? Ouvindo o chamado de Jesus, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Carregado do que? De pecado, de iniquidade, de vida corrupta, de vida debaixo de maldição. Então, Cristo veio para trazer salvação, para trazer vida eterna, para nos dar o seu Espírito Santo, esse Espírito maravilhoso, que traz paz, que traz direção, né? Que traz discernimento, que autentica no ser humano que ele é membro da família de Deus, né? É o penhor da herança, é o Espírito Santo, Paulo fala na carta aos Efésios. Então, como pode Deus condenar uma pessoa por toda a eternidade? Poderia Deus abandonar a sua justiça por causa do seu amor? De maneira nenhuma, como eu falei, Deus é amor, mas também Deus é justiça. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça. Nós que olhamos para o Brasil, né? Brasil ainda, o jeito que está, né, meu Deus, STF, Assembleia lá, né? Congresso Nacional, Senado, a presidência. Então a gente vê que a justiça brasileira ela é manca, ela é falha, não só a brasileira, a do mundo, né? Dos homens. Mas Deus não, a base do trono de Deus é a justiça. Jesus falou que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Isso é para causar temor. Mim, você e qualquer um. A gente tem que trazer as claras, tem que procurar a verdade. A verdade é Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for por intermédio de mim. A gente precisa entender essa palavra, que não é uma palavra difícil de se entender, né? A gente vê o ser humano que fala que é difícil entender a Bíblia, mas o ser humano tem tanta coisa. Eu que estou na área de ciência agora, o ser humano estuda física, estuda biologia, é complexíssimo isso daí, estuda química, estuda paleontologia, tantas áreas do conhecimento. Então o ser humano estuda, por que não lê a palavra de Deus? Você vê Deus mandando lá no Salmo 1, feliz aquele que medita na lei do Senhor, Salmo de número 1, feliz, Macários, feliz, quer ser feliz? O ser humano busca felicidade em tanta coisa efêmera, né? Coisa supérflua, mas não busca a vontade do Criador. Então, Jesus falou também: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós vamos herdar o reino de Deus. O que eu entendo? Exceder é ir além. Os escribas e fariseus da sua época eram pessoas fragmentadas, religiosas, problemáticas, a ponto de Jesus, no Mateus capítulo 24, chamar eles de túmulo caiado, raça de víboras, porque tinham aparência, né, de piedade, mas negavam a eficácia. Saía da boca uma coisa, mas dentro do coração era só coisa ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que procurar praticar justiça. Quando eu falo praticar, eu, você, né? Seja da denominação que você for, você é cristão, você crê que Jesus é o Salvador do mundo, é o Emmanuel, Deus conosco, que trouxe salvação, que trouxe vida eterna, que pode mudar a sua vida, então é você, meu amigo, você, minha amiga. Nós temos que praticar justiça, e praticar justiça em qualquer lugar, em qualquer área, seja na família, na casa, pai, mãe, filhos, né? Seja no trabalho, eu tenho que praticar justiça, aonde eu estiver, eu tenho que praticar justiça. Aí não adianta, né? Eu tô em certas partes da sociedade e não pratico justiça. Depois, quando eu reúno com a turminha, com o fã-clube, né? Gospel, né? Que a maioria das igrejas é fã-clube, né? Eu vi falar que, assim, um certo presidente, ele falou que ele gostava muito do evangelho de Jesus. O que era ruim era o fã-clube.
Então, nós não somos fã-clubes, nós somos seguidores do Cristo e temos que trazer para nossas vidas as práticas que Cristo teve, as práticas que os apóstolos teve. É isso que vai fazer a gente se tornar cristão. Eu não sou cristão porque eu tenho uma carteirinha de membro, porque eu frequento culto terça, quinta e domingo, quarta, sexta e domingo, né? Porque eu dou oferta, porque eu faço isso daí é tudo, religiosidade faz parte, eu não sou contra isso aí, só que isso não é vida cristã. Vida cristã é você seguir a Cristo, pegar a sua cruz e seguir, é ter uma vida de renúncia diante do pecado, né? Do que o pecado propõe, o mundo, através de tentação e de tantas coisas que nos leva a desobedecer a Deus e a sua vontade. Então a gente precisa entender isso daí. Cristianismo é sério. Tem gente brincando. Tome cuidado, né? Jesus está às portas, né? Jesus está voltando. Isso daí é promessa bíblica. Jesus vai voltar, né? Para cumprir a sua palavra, né? Para cumprir o que? O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, né? A batalha do Armagedon, tudo escrito aqui dentro da palavra de Deus. Eu acredito que isso que está escrito aqui no Novo Testamento está se cumprindo, a gente tem visto, e vai se cumprir muitas coisas. Então é momento da gente se apegar com Deus, entender que nós servimos um Deus de amor, que amou verdadeiramente, como está escrito em João 3,16, ele ama, mas também um Deus de justiça, que quer que você abandone essa prática. Como que você pode falar de Deus que é puro, santo e bom e ter um coração maléfico? Ó, você se vingar, você ser dominado pela inveja, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa. O que é isso? Expurgue esse sentimento de você, meu amigo. Expurgue esse sentimento de você, minha amiga. Nós estamos indo para o céu, para a presença de Deus. Como que pode você ter uma trajetória terrena, a partir do momento que você entregou a Cristo, de uma vida fragmentada, de mentira, de fachada? E como que você vai entrar na presença de Deus? Fica difícil. Então a gente vê aqui certos tipos de pessoas dentro de Judas, aqui do capítulo, do versículo 1 em diante, até chegar no texto que eu li, que foi do versículo 11 ao 13, e nós vemos aqui Deus executando juízo sobre os anjos que não guardaram seu lugar, sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, sobre a família de Coré, Datã e Abirão, homens que se rebelaram contra Moisés. A Bíblia fala que eles foram vivos para o mundo dos mortos. Deus executa juízo. Deus traz juízo, a palavra de Deus ensina isso. Não se iluda com o evangelho oba-oba, com o evangelho que vai deixar você rico do dia para a noite. O evangelho é sério. O evangelho, ele traz amor, ele traz bondade, ele traz redenção, mas ele traz juízo também. Juízo está escrito aqui dentro da palavra de Deus, nós precisamos entender. Então Jesus falou, se a nossa justiça não exceder, não ir além, se as nossas práticas não forem melhores que a dos escribas e fariseus, não vamos melhorar. Qual tem sido as nossas práticas? O que a gente tem feito? Sábado, domingo, final de semana, é o dia de culto, eu me apronto, vou com a minha família, vou para o culto, aí assisto o culto, canto, bato palma, dou oferta, volto, aí volta para aquela prática mentirosa, né? É um inferno dentro de casa, não tem perdão, né? Eu tenho problema também, eu não quero ser hipócrita, mas eu enfrento os meus problemas, minhas crises, que a gente tem em várias áreas, exercendo o cristianismo, a palavra de Deus, né? Se eu ofendi minha esposa, se eu briguei com meu filho, eu devo pedir perdão, né? E vice-versa, tenho ensinado eles a fazer isso. Então, nós não arrotamos uma santidade pseuda, você entendeu? Eu procuro santificar a minha vida, sim, a palavra de Deus manda, mas eu tenho coerência e consistência, e quando eu erro, eu me redimo, a gente tem que fazer isso, né? Cristo fez isso, Cristo foi lá e restaurou Pedro. Quantas coisas que Cristo nos ensinou através de humildade, de prática, que o Evangelho ensina. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Pedro, a gente vê quando caminhava com Jesus, um homem totalmente iracundo, bravo. Depois você vê esse homem morrendo, se entregando a sua vida em favor do Evangelho. O que houve na vida de Pedro? Mudança, conversão. Se transformou, deixou o Evangelho transformar a vida dele, deu ênfase para Deus, para a sua palavra, para o Espírito Santo que veio sobre a vida dele. Então é sério, irmãos. Seria aceitável que pecadores que não se arrependem e preferem viver a maldade sejam salvos? Eu achei lógico isso aqui. Como que Deus vai salvar alguém que não quer ser salvo? Outro dia eu falei na internet, é verdade, né? A pessoa tem uma vida que não quer Deus, não quer relacionamento, não quer, né? Mistura as coisas de Deus com o sistema religioso, que é hipócrita, que é mentiroso, e Deus não tem nada a ver com isso. Não quer Deus, não quer orar, não quer falar com Deus, não quer ler sua palavra, não quer ter uma prática de vida cristã, antes de morrer quer ir para o céu. Aí é minha pergunta filosófica e que vai confrontar, para confrontar mesmo, que quer fazer no céu?
O que você quer fazer perto de Deus? Se aqui na sua vida terrena você não busca Deus, você não procura ter comunhão com Ele, falar, contar para Ele as suas adversidades, as suas crises, pedir ajuda, né? Tem gente que tem vergonha de pedir ajuda. Que é isso, meu amigo? Que é isso, minha amiga? Nós precisamos se apegar com Deus, né? A vida está aí, é nua e crua. O Deus é bom e justo, o mundo é injusto. Só que Deus nos quer trazer a gente para a presença dele, para que a gente venha vencer esse mundo. Né? A nossa fé vence o mundo, diz o apóstolo. Então nós precisamos entender. Seria aceitável que pecadores que não se arrependem e preferem viver na maldade sejam salvos? Deus não é um ser ilógico. O convite é para todos. Mas será que todos querem se arrepender do estilo de vida que estão vivendo e voltar-se para Deus, entregar a sua vida a Jesus, que é o único mediador entre Deus e o homem, o único que pode? Ninguém pode. Santos, anjos, homens, grandes mulheres, sacerdotes, filósofos, cientistas, teólogos. O único que pode mediar a nossa causa, a nossa petição, uma oração que a gente faz é Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só que vai mediar entre Deus e os homens. Esse é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então estamos falando dentro dessa mensagem sobre questões difíceis. E a mensagem se chama Como pode Deus condenar uma pessoa por toda a eternidade e ser um Deus de amor? Eu estou encerrando já. Você está seguro de que já encontrou o caminho para viver a eternidade ao lado de Deus? É para você essa pergunta. Então leia, sabe, meu amigo? Leia aqui a Epístola de Judas, 25 versículos. Eu estive falando a respeito aqui de Deus lançar e vai lançar, né? Tem um texto que fala, se apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estando nu, não me vestisse. Então é sério isso. A palavra de Deus, que está escrito isso, eu só estou retransmitindo. Eu estou como um portador, né? O pregador do evangelho, ele é um portador da palavra de Deus. Então, estou trazendo essa palavra, é uma palavra dura, mas realista, de quem ama. Deus ama a sua alma. Deus não quer que a sua alma se perca. Por isso que trouxe você aí, colocou você diante desse vídeo. Então você já está seguro de que já encontrou o caminho para viver a eternidade ao lado de Deus? Se você não está seguro, entendeu? O caminho é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, seja Brasil, Estados Unidos, Israel, China, Alemanha, Bulgária, seja lá qualquer país da América do Sul, da América do Norte, da Oceania, de vários lugares do Oriente Médio, seja de qualquer lugar do planeta. Ninguém vai até Deus se não for por intermédio de Jesus. Você está cheio de religião. A religião é o que mais tem. Então, eu estou falando de uma maneira cristocêntrica, dentro da palavra de Deus, com a cosmovisão cristã. Né? A cosmovisão cristã que ensina sobre criação, queda e redenção. Então é isso. Essa palavra. Você está seguro? Se você está seguro, é porque você tem fé na palavra de Deus e entregou a sua vida a Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, então você vai mudar. Vai haver mudança dentro da sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu intelecto, no seu dia a dia. Por isso que Paulo falou, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Medite nesse texto, né? Jesus falou em Mateus 10, 28, não temais, não tenha medo de quem mata o corpo, de um assassino que tira a vida através de um tiro, de uma arma, atropela, né? Não temais os que matam o corpo. Temei antes aquele que além de matar o corpo pode lançar o corpo e a alma no inferno. Esse é Jesus, é o Deus que veio trazer salvação, libertação. É o Deus que é amor. Jesus ama, ele ensinou a gente a amar e praticar. Mas Jesus, hoje, ele é advogado. Um dia ele vai ser juiz. Ele vai julgar toda a terra, todas as obras de todo ser humano. Mais de 7 bilhões de pessoas, de ser humano nesse planeta. Todos nós, né? Vamos. Ou o ímpio vai comparecer perante o trono branco
e o cristão salvo vai comparecer perante o tribunal de Cristo. É muito melhor você ir para o tribunal de Cristo, porque para o tribunal de Cristo, ali a gente vai receber galardões, né? 1 Coríntios capítulo 3, Paulo traz esse ensinamento a respeito do bema, o tribunal de Cristo. Todos os salvos em Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro, né? Somos um povo zeloso e de boas obras, que a Bíblia fala, qual Deus vai vir e resgatar desse mundo que ele vai executar juízo. Se não estivermos com Cristo, vamos comparecer perante o trono branco. E a Bíblia fala que todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Você recebeu essa palavra, você recebeu esse entendimento. Você não é mais ignorante a respeito disso que Deus pode fazer. E Deus pode, porque Ele tem todo o poder. Ele é o Criador. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o dono do universo. Como pode Deus condenar uma pessoa por toda a eternidade e ser um Deus de amor? Parece que a nossa mente não consegue juntar, né? É um paradoxo. Mas faz parte do caráter de Deus. Amor e justiça. E um dia a ira de Deus vai ser aplicada sobre toda a terra. Que Deus abençoe, que você possa meditar, que você possa fazer uma oração agora, que você possa se arrepender disso que você está fazendo, dessa vida iníqua, de pecado, de ingratidão, porque você vai ler Judas aqui, você vai ver aonde Deus trouxe juízo. Deus trouxe juízo sobre Balaão, Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então é sério. Nosso Deus, ele é um Deus sério. Você que está brincando, não é hora de brincar mais, não é hora de levar a sério as coisas de Deus. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família.